O que eu diria para quem quer estudar história ambiental é que existem possibilidades muito grandes de você conhecer coisas novas. Porque devido à interdisciplinaridade que a história ambiental propõe, você pode ler textos de geógrafos, de biólogos, das mais diversas áreas. Então, de uma maneira geral, a história ambiental é bastante interessante por causa disso, porque você conhece muita coisa nova. Meu nome é Daniel Dutra, eu sou aluno do 8º período de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha pesquisa é sobre inundações no Rio de Janeiro da Primeira República, trabalhando com a forma como essas inundações eram tratadas em jornais, no debate público, político da época. O objetivo da pesquisa é lidar com as diferentes propostas de solução do problema das enchentes que circulavam na opinião pública de uma maneira geral. A minha pesquisa se relaciona com o campo da história ambiental, na medida em que ela resgata as ideias de natureza que estavam norteando essas decisões políticas. Fosse a decisão do planejamento urbano, a impressão que a população que sofria com as enchentes tinha do que estava acontecendo. Nós estamos no Largo do Machado, entre a Rua do Catete e a Rua das Laranjeiras. Essa região faz parte da zona sul da cidade e começou a ser habitada principalmente quando alguns grupos privilegiados puderam sair da área central da cidade. Ainda assim, essas ruas sofriam constantemente com o problema das enchentes, o que aparecia em vários jornais de época, principalmente no início do século XX. Contudo, com as posteriores canalizações de rios da região, os problemas passaram a ser sanados, também principalmente com a pavimentação das ruas. Ainda assim, hoje em dia, a Zona Sul como um todo sofre muito com problemas das enchentes, principalmente no que diz respeito ao trânsito da cidade, que várias vezes é prejudicado em função das chuvas. O grande problema das inundações no Rio de Janeiro, portanto, era um problema político, no sentido de ver qual tipo de intervenção urbana seria privilegiado, qual grupo teria acesso a esse tipo de melhoramento urbano, e não necessariamente um problema da forma de lidar com uma natureza que, por definição, seria agressiva, seria instável, seria inóspita, seria uma ameaça para essa população. Eu lidei com jornais de época que estão disponíveis de maneira microfilmada na Biblioteca Nacional, mas outros dados, outras informações seriam muito ricas, eu conseguia com muito custo, como se fosse um trabalho de garimpeiro mesmo. Se esse trabalho pudesse depois ser apropriado por outro tipo de profissional e resultasse na implementação de uma política pública eficaz para lidar com o problema das enchentes, eu seria o cara mais realizado do mundo.